se proceder. Vamos orar. Senhor, queremos nesse momento que o Senhor esteja nos tomando pela mão e nos guiando, Senhor Deus, nessa jornada, nesse caminho que são as Escrituras Sagradas, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração para ouvirmos e entendermos e aplicarmos isso em nossa vida. Senhor, queremos pedir, ó Pai, que tudo aquilo que for falado, pregado, ensinado, Senhor, a nós, através, ó Senhor Deus, do Teu Espírito, Pai, que possa alcançar o nosso coração, que a Tua palavra possa encontrar, ó Pai, uma terra agradável para frutificar e desenvolver em nós, para que a imagem de Cristo esteja sendo forjada naqueles que são seus. Fala, Senhor, ao nosso coração, vai muito além das nossas capacidades, ó Pai. Fala por meio do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, no coração de cada um, e que o Senhor esteja, Senhor, juntando tudo aquilo que está sendo falado e ensinado, e transformando, utilizando para construir em nós a imagem do Teu Filho. Fica com o Teu povo, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Marcos capítulo 8, versos 22 a 26. Antes de pregarmos, expormos o texto, eu estava me lembrando do tempo que ficava sentado e ouvia. E me lembro, e essa é até uma expectativa minha também hoje, que eu ansiava por esse momento no culto, que era o momento em que Deus falava comigo, ou com o seu povo, melhor dizendo, por meio da palavra. Todos os atos de culto são importantes, mas dentro de uma perspectiva reformada. Todos os atos do culto devem apontar para esse momento extremamente significativo, que é o ápice do culto. Os puritanos diziam que existiam dois momentos do culto: o momento em que nós falamos com Deus e o momento que Deus fala conosco. E esse é o momento que Deus fala aos nossos corações. Eu sempre, quando subo ao púlpito, a minha expectativa sempre está em torno desse momento tão significativo, porque é nesse momento, nos momentos também na liturgia, quando, ao lermos a palavra, aplicamos essa palavra à nossa realidade. Esse é o objetivo da palavra de Deus: alcançar o coração do homem. E hoje, conversando sobre vários assuntos, eu vim pensando que uma boa pregação é aquela que, quando ela termina, os membros da igreja vêm falar com o pastor e dizem assim: pastor, o senhor esqueceu de falar isso, o senhor podia ter falado assim, e o senhor podia ter falado esse texto aqui. Sabe o que é isso que está acontecendo? Quando às vezes o crente faz essas ligações, ou mesmo não fazendo, ou seja, não falando com o pastor, é mostrando aquilo que nas nossas orações a gente sempre pede: que o Espírito Santo esteja trabalhando na mente e no coração dos homens, para que com a palavra que está sendo pregada, ela seja juntada a outras coisas que Deus tem falado ao nosso coração por meio da sua palavra, juntando palavra com palavra e trazendo ao nosso entendimento aquilo que o Senhor quer formar em nós. E a gente vê que uma boa pregação, nesse aspecto, depende exclusivamente da ação do Espírito Santo em sua palavra na vida de cada um de nós. Vamos abrir Marcos capítulo 8,
versos 22 a 26, que diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos e os olhos. Ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Eu havia falado em outras pregações sobre esse momento, e na exposição passada eu falei sobre essa moldura que nós vamos ver aqui, que nós estamos vendo, que tem um propósito. E nós vamos perceber que em muitas narrativas como essa e como outras, o significado e o propósito dessa narrativa vai muito mais além do que a narrativa em si. Vai muito mais além, não é simplesmente, da cura operada aqui por Cristo, mostrando quem Ele era, apontando para a sua pessoa, a sua obra e aquilo que Ele iria fazer na vida do seu povo. E a relação que existe desse fato concreto com uma realidade também concreta, mas espiritual, na vida de cada um de nós. E é isso que nós vamos ver isso aqui, nesse momento. Perceba que Jesus e seus discípulos, eles chegam agora em Betsaida por um barco e são recebidos por pessoas que pedem a cura de um homem cego. Eles pediram para que Jesus o tocasse, para que ele fosse curado, mas parece que ele teria outro modo de operar a cura naquele homem. E nós já vimos uma situação semelhante em que as pessoas queriam que Jesus agisse, ou pediam para que ele agisse de determinada forma, e ele agia de outra. Esse milagre, ou seja, eles pediram para que Jesus o tocasse e para que ele fosse curado. Esse milagre, e o milagre da cura do surdo em Marcos 7, 31 a 37, fazem um quadro, uma moldura em torno do capítulo 8, verso de 1 a 21, que vai enfatizar a cegueira e surdez espiritual dos discípulos. A justaposição dessas narrativas é um indício de que a cegueira prolongada dos discípulos também pode ser aliviada, como aconteceu com a cegueira do homem em Betsaida, pelo toque contínuo de Jesus. E aí, essa narrativa começa assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. A cura desse homem cego, trazido por um grupo de pessoas anônimas, lembra muito a cura de um surdo e gago no capítulo anterior, no capítulo 7, no verso 31 a 36. Nesses dois casos, Jesus utiliza a sua saliva. No surdo ele toca em seus ouvidos e no cego impôs as suas mãos sobre ele. Perceba aí, que parece que esses homens, esse grupo anônimo, chega próximo a Jesus, pedindo para que curasse, provavelmente um amigo, uma pessoa próxima, esse homem cego, de uma determinada forma. Ele diz assim: Senhor, toca nesse homem. E é muito interessante esse pedido, porque Cristo já havia feito várias curas dessa forma. E eu poderia citar algumas, como em Mateus capítulo 8, verso de 1 a 3, quando o Senhor Jesus cura um leproso. E o leproso, as pessoas leprosas, elas ficavam distantes, ninguém podia chegar perto delas, muito menos tocar nelas. Mas a Escritura vai dizer que o Senhor Jesus chega perto desse homem, estendendo a mão sobre ele, toca nele e ele fica curado. Um outro texto que mostra também esse toque do Senhor Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 9, de 27 a 30, quando o Senhor Jesus cura dois cegos,
E a Escritura vai dizer que ele tocou esses homens nos olhos e logo, imediatamente, os olhos deles se abriram. Eu olho para essas duas narrativas e vejo as outras também, as formas como Jesus vai curar determinados males de formas diferenciadas. Perceba que ele é assertivo em seu modo de curar e agir na vida do homem, querendo sempre nos mostrar algo com isso que nos leve à fé. E cada vez que ele agia, às vezes agindo de formas variadas, ele tinha um propósito. Perceba que eles pedem para que o Senhor Jesus toque nele. Entretanto, não é assim que ele age. E quando nós olhamos a narrativa, nós podemos conjecturar que pode ser que aqueles homens entendiam que essa era a única forma que Jesus usava para curar pessoas. Provavelmente porque ouviram que ao menos o Senhor tocando, ou quando o Senhor tocava em alguém, aquela pessoa era curada, e eles chegam diante do Senhor Jesus e pedem: Senhor, toque nele, para que ele seja curado. E Matthew Henry fala a respeito disso, e o que ele fala seria muito interessante, quando ele levanta duas possibilidades para Jesus agir dessa forma. Ele diz assim: Jesus adotou esse método, o método aqui de colocar saliva, impor as mãos, e aí o homem começa a ver, mas não vê de uma forma completa, diferente do que ele já fez anteriormente, como o texto de Mateus, capítulo 9, 27 em diante, que ao tocar nos olhos, os olhos daquele cego se abrem e ele começa a ver. Aqui não foi assim. E aí ele diz assim: Jesus adotou esse método porque não queria prender-se a um único método, mas queria mostrar com que liberdade ele agia em tudo que fazia. Ele não curava de acordo com uma regra e segundo um roteiro, mas de modo variado, conforme julgasse adequado a cada situação, acrescento eu. E Matthew Henry continua: a providência chega ao mesmo fim de diversas maneiras, para que o homem possa atender aos seus impulsos com uma fé implícita. Mas ele também diz que ele poderia ter praticado, ou seja, utilizado esse método, porque ao paciente deveria ser dado segundo a sua fé. Talvez a fé desse homem fosse a princípio muito fraca, mas depois ganhou força, e segundo essa fé a cura foi realizada. Não que Jesus sempre seguisse essa regra, mas algumas vezes ele repreendia essa maneira aqueles que vinham até ele duvidando do seu poder. E aqui nós temos duas possibilidades reais dos motivos pelos quais o Senhor Jesus agiu assim. E eu gostaria de considerar, porque vou considerar a outra mais à frente, a segunda, em que ele diz que talvez a fé desse homem fosse muito fraca. E quando nós olhamos o contexto em que essa narrativa se encontra, aquela cidade ali é Betsaida, é uma localidade que foi repreendida por Jesus por causa da sua incredulidade a respeito da sua pessoa. E lá em Mateus capítulo 11, verso 21, o Senhor Jesus traz essas maldições, dizendo assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco em cinza. Pode ser que por causa dessa incredulidade presente, ele tivesse agido dessa forma, usando a sua saliva, impondo as suas mãos sobre eles. E de certa forma, o modo como aquele grupo pediu para que o Senhor Jesus o curasse, poderia ser devido à falta de entendimento de que o Senhor Jesus estivesse restrito a somente um modo de agir. E é interessante porque isso chama a minha atenção, ou deve chamar a nossa atenção para uma realidade que já falei aqui anteriormente.
Eu gostaria de pegar essa situação e trazê-la mais próxima de nós. Por quê? Porque por vezes nós agimos assim, achando que Deus deve agir da nossa forma, ou que as ações de Deus estão restritas ao que nós conhecemos dele. Se é algo diferente daquilo que estamos acostumados, nós ficamos confusos e até duvidamos se realmente é algo bom ou aceitável. E por vezes rejeitamos alguns irmãos ou igrejas pensando dessa forma, porque são diferentes de nós. Por vezes olhamos e esses irmãos ou igrejas estão caminhando na fé. Eles podem não ter a mesma bagagem e a mesma experiência que nós temos, mas apresentam muitas vezes um fervor que geralmente nós não vemos nem no nosso meio. E quando olhamos para essas coisas, nós não podemos pensar que Deus está guiando pela mão todos do mesmo jeito, que o Espírito Santo de Deus não está conduzindo também esses irmãos menos experientes que nós. E como nessa cura, Deus tem uma forma de conduzir os seus à plenitude, de acordo com a sua vontade e como acha mais aplicável a cada situação. Nós não podemos querer que todos cheguem à maturidade pelo mesmo caminho que nós, nem desprezarmos o que eles têm de Cristo nesse momento, somente porque o caminho que estão trilhando é diferente do nosso. Lucas 9,44 tem uma passagem muito interessante, que está muito relacionada a essa realidade, que diz assim: falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. Nós precisamos entender que a graça de Deus é abundante e se manifesta de diversas formas para alcançar cada um segundo as suas necessidades. O verso 23 diz que ele, tomando o cego pela mão, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, pergunta: vê alguma coisa? Perceba que Jesus age de forma muito semelhante a que agiu com um surdo e gago, do capítulo 7, do verso 31 a 37. Suas ações aqui tornam o centro de convergência da fé daquele homem. Nós sabemos que Jesus não precisa desses recursos, mas está agindo para ser compreendido pelo homem. Ele o toma pela mão, leva-o para fora da aldeia. Nós não temos aqui uma informação explícita, porque Jesus precisa estar sozinho com o cego, como fez também com o surdo e gago. Verso 33 do capítulo 7, Jesus, tirando da multidão a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Embora ele possa desejar separar homens do povoado, talvez por causa da descrença, em algumas ocasiões em Marcos, o trabalho essencial que Jesus faz com os indivíduos necessita que ele os separe da multidão, como fez em Marcos 7:33. E a característica especial dessa história são as referências ao contato tátil de Jesus com as pessoas, aplicando saliva e impondo suas mãos sobre eles. E James Edward, comentando essa atitude do Senhor Jesus, diferente, impondo as mãos sobre aquele homem, diz o seguinte: os dois pontos básicos da imposição de mãos na antiga aliança eram transferir, quer pessoas ou animais, do profano ao sagrado, ao consagrá-los a Deus. No entanto, quando Jesus impõe as mãos das pessoas, o efeito é exatamente o oposto, pois o profano não é mais elevado ao sagrado, mas antes Jesus traz o sagrado ao profano, ao conceder a presença curadora e santa de Deus às pessoas comuns, medíocres e até pecadoras.
nesse relato da cura do cego em Betsaida, não somente o ápice da história, mas também toda a narrativa é construída sobre o tema da visão, do ver. Perceba aqui no texto que são 6 ocorrências de expressões que se referem à visão, que vão formar um contrapeso contra as acusações de cegueira e compreensão equivocadas na história anterior, ou seja, no capítulo 8, do verso de 1 a 21. Perceba aqui Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para a cidade, aplicando saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo. Porque como árvores os vejo. Então, novamente ele pôs as mãos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia. Essa palavra também está relacionada à visão. Perceba que tudo gira em torno dessa visão. E não só essa é a ligação com o fato anterior, mas há outro indício dessa ligação. Porque, em geral, quando há um milagre, Jesus profere uma palavra autoritativa ou faz um pronunciamento. Aqui, inicialmente, lá no verso 23, ele faz uma pergunta: você está vendo alguma coisa? E essa pergunta se assemelha muito ao eco das perguntas suplicantes que Jesus faz aos discípulos na história anterior, no capítulo 7, de 31 a 37. No verso 8, 17, ele vai dizer assim: ainda não compreenderam, nem perceberam? É como se ele estivesse dizendo: vocês ainda não estão vendo? A resposta do cego, de que consegue ver as pessoas que parecem árvores andando, no verso 24, é um indício de que os próprios discípulos serão capacitados por Jesus para começar o processo de passar da cegueira para a visão. Ele diz: veja os homens como árvores. Perceba que a cura do cego de Betsaida é o único milagre que nós vemos nos evangelhos aqui que acontece em 2 estágios. Em vez de ser realizado rapidamente e instantaneamente, como nós citamos em Mateus capítulo 9, verso 27. Perceba aqui na descrição de Marcos que há toques sucessivos. No verso 23, o Senhor diz que tocou nos olhos, e no verso 25 ele toca de novo nesses olhos, sugerindo um processo de revelação, tanto para aquele homem cego, quanto para os seus discípulos. E por meio dessa cura gradual do cego, Jesus está nos mostrando como os discípulos, em particular, veem a fé. Os discípulos, como esse cego, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. É o que o verso 18 do capítulo 8 vai dizer. Mas também, como o cego de Betsaida, eles podem vir a ver e a ouvir, contudo isso não vai acontecer por conta deles mesmos. Veja aqui na comparação que Jesus precisa pegar o cego pela mão e conduzi-lo para fora da aldeia. E é assim também conosco. Nós vamos perceber as verdades e belezas do Evangelho, ou melhor dizendo, nós não vamos perceber essas verdades e belezas do Evangelho sem antes o Senhor nos tirar para fora das nossas trevas e nos conduzir para longe da nossa escuridão, nos pegando pela mão. Senão nós não poderemos enxergar por nós mesmos as realidades do reino de Deus. Essa narrativa, ela vai ser um contraponto, um espelho da situação em que os discípulos se encontravam. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13, ele vai dizer assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Os que passam a pertencer a esse reino terão as suas mentes iluminadas pela palavra de Deus, pela palavra da verdade, por meio do Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 a 6, a palavra de Deus diz assim: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Perceba que a habilidade para ver, tanto física e principalmente espiritual, é um dom de Deus, não é uma habilidade humana. Eu já citei Richard Sibbes aqui. Richard Sibbes ensinava que o principal meio usado para preparar os corações dos eleitos para a salvação era o ministério do Evangelho, da palavra. Na religião, dizia ele, o ouvir gera o ver. No princípio, a morte veio pelo ouvido, ouvindo Adão a serpente, que ele não deveria ter ouvido, a morte veio pelo ouvir. Igualmente, agora, a vida vem pelo ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. É isso que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 1, verso 13, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. A cura desse homem exemplifica a situação dos discípulos do Senhor Jesus, que passam por esses 3 estágios no Evangelho de Marcos, da compreensão que nós estamos vendo aqui, no capítulo 8, 17 a 21, ou melhor, da não compreensão, porque eles não compreenderam o que Jesus estava falando a respeito do fermento dos fariseus, para uma compreensão equivocada na confissão de Pedro, que eles começam a entender e a ver que Jesus era o Cristo, era o Messias, mas essa compreensão ela não era completa. Passando ao final do Evangelho de Marcos, para uma compreensão total de quem era Jesus e da sua obra. Quando lá em Marcos capítulo 15, verso 39, a Escritura diz assim: o centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Até mesmo os discípulos do Senhor Jesus só poderiam ver, entender Cristo verdadeiramente, o Cristo encarnado, após a sua obra completa. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, ele fala algo interessante que está relacionado a isso, quando diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 a 17, ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo está querendo dizer aqui que, embora Cristo tenha vivido por algum tempo nesse mundo e se deu a conhecer aos homens nas coisas que suprem a presente vida, agora ele é conhecido de outra forma, ou seja, espiritualmente. E ele diz isso para que não o imaginemos segundo as formas desse mundo, referindo-se apenas à aparência externa. Ou seja, Cristo agora apresenta em sua encarnação a sua glorificação. Ele é o primogênito da ressurreição dos mortos. Porque embora tivéssemos conhecido Jesus de um ponto de vista terreno, ou seja, encarnado, agora não o conhecemos mais assim. E a visão que temos de Cristo na Escritura é essa, que Apocalipse capítulo 1, versos de 12 a 17 vai nos dar.
Quando João diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros um semelhante a filho de um homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito, com uma cinta de couro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi cair em seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Por mais que nós tenhamos em nossas mentes um Deus homem encarnado na pessoa de Cristo, Filho de Deus, e por vezes é difícil entender essa dupla natureza de Cristo, temos por meio da Escritura agora um Deus homem com um corpo glorificado, como nós também o teremos, a imagem daquele que é tudo em todos. E por mais que não possamos ter um entendimento completo dessa verdade, a temos pela fé, e um dia nós veremos como realmente Ele é, a nossa visão dele será plena. E perceba que na vida dos discípulos do Senhor Jesus, o primeiro toque curador para começarem a olhar a Cristo e vê-lo realmente como Ele é, acontece ali na estrada em Cesareia de Filipe, quando Pedro declara que Jesus é o Messias. Marcos 8:27 diz assim: então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Perceba que os discípulos agora, e a fala de Pedro é a fala deles também. Pedro era como se fosse o porta-voz dos discípulos. Os discípulos não estão mais cegos, mas a visão deles permanece imperfeita e indistinta, porque eles não conseguem relacionar a realidade do Messias, a pessoa do Messias, com os propósitos de Deus para esse Messias. Verso 31 e 32: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele lhes punha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Ele não conseguia ver toda a realidade. Isso porque eles não compreenderam ainda o sentido do Messiado. Só na cruz e na ressurreição é que eles, como o homem de Betsaida, verão tudo claramente. O verso 25 do capítulo 8 vai dizer assim: então novamente ele pôs as mãos dos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. A exemplo disso, nós temos lá Lucas 24, 44 a 48, quando o Senhor conclui todas as coisas e está para subir, ele diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei, ainda estando convosco. Importa se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Matthew Henry faz um comentário interessante dessa passagem. Ele diz que um dos motivos para usar esse método progressivo em sua cura do cego em Betsaida era mostrar como e de que maneira são curados pela graça aqueles que por natureza são espiritualmente cegos.
No início, diz ele, a sua percepção é confusa. Eles veem homens como árvores que andam, mas a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Eu gostaria de focar um pouco mais nessa natureza gradual da cura do cego de Betsaida operada por Jesus. Perceba aqui que Jesus não o livrou da sua cegueira de uma vez, antes foi passo a passo. Ele poderia ter curado de uma vez só, como fez isso muitas outras vezes, mas preferiu fazê-lo por etapas. Inicialmente ele disse que via homens como aves. Ele começa a abrir a sua visão, mas a sua visão não é perfeita. Era uma visão distorcida, mas ele começava a ver. Posteriormente, essa visão foi totalmente restaurada. E nós não precisamos duvidar que essa cura gradual tinha a intenção de ser uma figura de coisas espirituais, como nós falamos anteriormente. Há uma profunda significação para esse comportamento de Jesus nessa cura, pois podemos dizer com segurança que essa cura física de Jesus representa uma vívida ilustração da maneira pela qual, com frequência, o Espírito de Deus opera na conversão das almas humanas. Veja que todos nós nos mostramos naturalmente cegos e ignorantes nas questões relativas às nossas almas. A conversão é uma mudança de mente por meio da iluminação do Espírito, das coisas espirituais, uma mudança das trevas para a luz, da cegueira à visão do reino de Deus. Portanto, nessa caminhada, começamos a ver as verdades do Evangelho, de modo que o cego, da mesma forma que o cego via homens como árvores andando. E aí, queridos, a natureza e a proporção das doutrinas que nos são apresentadas, as práticas das ordenanças do Evangelho que são recebidas, elas são recebidas muitas vezes de forma ofuscada e imperfeitamente compreendidas. Os recém-convertidos são como o cego que esse relato enfoca, percebendo as coisas inicialmente, pois agora eles começam a ver, mas ainda estão desfocados da realidade. Mostram uma visão desacostumada com um novo mundo ao qual foram introduzidos, que se descortina à sua frente. E somente depois que a atuação do Espírito Santo aprofunda-se, é que a experiência deles, de alguma forma amadurece. E assim tornam a ver coisas com maior clareza e a dar a cada aspecto da religião e da fé o seu devido lugar. Mas isso não ocorre somente com os novos convertidos. Essa é uma experiência de todos nós crentes, pela nossa própria condição carnal, pela nossa humanidade, pela nossa limitação. Até mais os mais experientes na fé partilham desse processo. A Escritura vai nos mostrar que todos nós estamos em um crescente a conhecer a Deus e a Cristo e o seu Evangelho. O profeta Oséias, falando para o seu povo, para Israel, ele diz assim no capítulo 6, verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Esse mesmo profeta critica os sacerdotes, os escribas, os doutores da época, que estavam rejeitando o conhecimento, porque estavam deixando de continuar a conhecer a Deus. Muitas vezes, queridos, por causa das nossas limitações e da nossa carnalidade, nós não conseguimos compreender bem as coisas espirituais. Isso mostra que precisamos do auxílio divino para ver. Sem esse auxílio divino, somos completamente cegos. Somos como os discípulos de Jesus e como o cego de Betsaida, que por vezes estamos vendo homens como árvores andando. Nosso entendimento da realidade de Deus nesse mundo é ofuscado muitas vezes pela nossa carne. Vemos a situação, mas a relacionamos de forma equivocada.
Perceba aqui na realidade dos discípulos, eles reconhecem que Jesus é o Messias, mas não entendem que o que era proposto a ele como Messias naquele momento. Perceba como o entendimento deles sobre as coisas do reino de Deus deveriam levar a coisas mais profundas. Eles deveriam conhecer o Messias e pela Escritura deveriam saber que ele era aquele que estava vindo para dar a sua vida em favor do seu povo. Percebam essa distorção da realidade quando eles veem a glória de Cristo antecipadamente. Mas o que eles desejam ali, Pedro? Permanecer ainda neste mundo. Marcos capítulo 9, verso 2 a 8, eu quero ler para vocês, para ver a estupidez de Pedro naquele momento. 6 dias depois tomou o Senhor Jesus consigo a Pedro, Marcos 9, de 2 a 8, Tiago e João, e levou-os a sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu Elias e Moisés falando com Jesus, e então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui, que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabiam o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram, somente Cristo. Os discípulos aqui, metaforicamente, estão vendo homens como árvores andando. Essa seria uma excelente explicação para essa atitude dos discípulos diante da majestade e da glória de Jesus que lhe foi reveladas. Mas finalmente eu quero que você observe essa cura de forma gradual, a cura do cego de forma gradual. É um quadro notável da posição do povo de Cristo nesse mundo, em comparação com aquilo que há de ser revelado. Nós não compreendemos o significado de muitas coisas que ocorrem ao nosso redor, no trato providencial de Deus com os seus filhos, bem como na conduta em muitas coisas que acontecem ao nosso redor. Não somos capazes de entender e muito menos de alterar essas coisas. E parecemos muito com aquele homem que via homens como árvores andando. Porém, nós devemos olhar para frente e, como aquele cego, ou melhor, como Cristo fez, deixar que o Senhor nos guie pela mão para fora da aldeia, para podermos ver claramente. Porque a Escritura diz que vai chegar um tempo que veremos e perceberemos tudo de modo perfeito. E aí nós devemos nos contentar em aguardar, vigiar, trabalhar e orar, pois quando o dia do Senhor chegar, então nossa visão espiritual será aperfeiçoada. Todos nós nos encaixamos nessa realidade. Somos cegos que estamos aprendendo a ver. Tem um ditado que diz: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas quem tem um olho em terra de cego não deveria ser rei, mas servo. Porque não tem com que se exaltar diante daqueles que são cegos. Pelo contrário, a sua cegueira e a sua visão agora deve gerar humildade na sua vida, porque um dia ele também foi cego. E o que o Senhor espera de nós diante disso tudo, diante dessa narrativa, nessa aplicação? Que sejamos humildes e deixemos que o Senhor esteja iluminando a nossa mente, construindo em nós aos poucos, passo a passo, a imagem de Cristo em nós. E é isso que Ele está fazendo no meio da sua igreja.
Ele está trazendo os crentes à visão. Ele está dando uma visão desse mundo que somente as Escrituras podem interpretar. Porque elas perpassam por uma única fonte. A razão de todas as coisas. O propósito de todas as coisas. Que aponta unicamente para aquele que é Senhor das nossas vidas, para aquele que é o nosso Cristo, o Jesus das Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos esse texto, nós nos lembramos de muitos outros, como o que de Pedro, que foi citado aqui hoje de manhã, que diz claramente que o Senhor colocou à nossa disposição tudo aquilo que vai servir para a nossa salvação e para a sua glória. 1 Pedro capítulo 1, 3 diz assim: Bendito Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Perceba como esse texto está em harmonia com o que a segunda epístola de Pedro vai dizer no capítulo 1, verso 3 também. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. O Senhor está colocando à nossa disposição todas essas coisas para que nós possamos ter uma visão correta dele, para que possamos enxergar quem é o Cristo das Escrituras, nos enxergar nelas e entender todas as coisas que Deus está fazendo na vida do seu povo. Quando vemos irmãos nossos que têm os olhos fechados para determinadas realidades, que creem em doutrinas que são falsas, apesar de serem irmãos nossos, nós precisamos orar por eles e saber que eles serão também trazidos ao conhecimento pleno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos, ou seja, o Espírito Santo, através do Evangelho de Marcos, está nos mostrando que aqueles que são discípulos do Senhor Jesus, eles serão conduzidos pela mão e terão a sua visão restabelecida por meio do toque do Espírito Santo constante na vida de cada um de nós. Que em todas as nossas momentos de devoção, que nos momentos de pregação, de estudo, a primeira coisa que nós devemos fazer é pedir para que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos e para que o Espírito Santo esteja iluminando o nosso entendimento para compreendermos a respeito das Sagradas Escrituras.
É muito interessante, às vezes, quando eu estou estudando lá no meu escritório, alguém que pode passar assim, desapercebido, pode achar que eu sou meio maluco, não é, seu Emílio? Porque ao final, muitas vezes, eu fico rindo, assim, do nada. Porque ao terminar uma exposição, um estudo, com toda a minha limitação, eu reconheço que eu só cheguei aonde eu cheguei, usando os livros que estão à minha disposição, autores, homens que escreveram a respeito da Escritura e a própria Escritura, pela graça, pela misericórdia de Deus. E eu vejo claramente, por mais que eu estude, eu penso assim, eu jamais chegaria a essas conclusões se o Senhor não estivesse me dirigindo para pregar e ensinar a sua palavra. E isso não é só comigo não, meus irmãos. Por mais que muitos aqui não estudem a Bíblia para ensinar outros ou para pregar, todo o ensino da Escritura, todo o estudo da Escritura deve ser entendido dessa forma, porque é Deus que abre a nossa mente. Ele disse que faria que nós nos lembrássemos de tudo aquilo que Ele havia dito. E o Senhor continua falando à sua igreja por meio do Espírito Santo, através da sua palavra. E Ele fala profundamente, e é por meio desse ouvir que nós vamos ter plena visão a respeito dele. Vamos orar. Baixe sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor, nós entendemos, ó Pai, que a nossa condição natural é de cegueira espiritual. Nós não conseguimos ver um palmo à frente do nosso nariz. Se o Senhor não abrir os nossos olhos, ó Pai, se o Senhor não for condescendente e misericordioso, fazendo com que a nossa mente humana possa compreender as verdades divinas. Por isso, Senhor Deus, nessa caminhada, Senhor Deus, que nós estamos percorrendo nesse mundo, traz ao teu povo, Senhor, traz aos teus servos, ó Senhor Deus, o devido entendimento de tudo aquilo que o Senhor está fazendo por meio das Sagradas Escrituras em nossa vida. Nos faz ver claramente a mão de Deus, a ação de Deus, ó Pai, no meio do seu povo, Pai. O seu cuidado, o seu provimento, o seu sustento, entendendo e sabendo que somos completamente dependentes dEle em tudo que fazemos nesse mundo. E que o Senhor esteja, Senhor Deus, abrindo os nosso coração, abrindo a nossa mente para compreendermos e vermos a altura, a profundidade e a estatura de Cristo, porque essa é a sua vontade na vida do seu povo. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e que o Senhor esteja nos dando sempre homens que estejam, Senhor Deus, envolvidos não somente intelectualmente, mas também com a sua alma, o Evangelho da nossa salvação. Fica conosco, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de